Simulados online, tornando prazeroso com o uso das tecnologias móveis. Estamos aqui para iniciar, pessoal, a formação sobre a elaboração de simulados online. Para isso eu peço a vocês que primeiramente acessem o site drive.google.com e nele façam seu login. Acessando o Drive, vão no botão novo que aparece no lado superior esquerdo e selecionem a opção mais, em seguida formulários Google. Abrindo o formulário, ele vai aparecer para vocês com o formato que aparece aí. Aqui nós temos o título do formulário, alguma parte de configuração, seriam alguns complementos, a paleta de cores, a visualização, as configurações e o botão de enviar. No cantinho mais algumas configurações. Vamos iniciar então a edição do formulário. No formulário aparece o campo de perguntas e de respostas, tá? No final vamos comentar sobre isso aí. O botão de mais seria adicionar pergunta, texto, adicionar uma imagem, adicionar um vídeo ou separar uma seção. Começando editando o título. Vamos colocar como título do formulário o título da formação. Simulados online, tornando prazeroso com o uso das tecnologias móveis. Observe no canto superior que o título vai ser já corrigido, tá? Vai ser atualizado. As primeiras perguntas, vamos fazer perguntas que simulam a identificação. Nome do aluno. Aqui na parte da frente aparecem algumas opções de pergunta: resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, quando é só uma alternativa, caixa de seleção quando são diversas alternativas, e as outras opções que não condizem ao nosso simulado, mas seria a caixa de dispensa quando eu tenho as alternativas já colocadas, a escala quando ele vai de 0 a 10, a grade quando é uma grade onde tem múltiplas escolhas, posteriormente datas e horários. Nesse caso, uma resposta curta para indicar o nome. São usados para os simulados somente resposta curta e alternativas, múltipla escolha. Vamos lembrar de tornar todas as perguntas obrigatórias, para que assim o aluno não consiga sair do formulário sem responder essa questão. Para que eu possa adicionar uma nova questão, vou no botão mais. Agora vou fazer uma questão que associe com a turma. Então vamos supor que esse simulado vai ser aplicado a 3 turmas: nono A, nono B e o nono C. Nesse caso, uma questão de múltipla escolha, onde o aluno tem a possibilidade de somente uma alternativa, novamente tornar obrigatória. Fiz a parte de identificação, vamos criar uma nova seção para dividir a identificação do simulado. A seção sem título, que apareceu ali embaixo, vamos mudar esse título para simulado, adicionar uma nova questão. Para adicionar uma questão, eu tenho algumas possibilidades. Dentre elas, eu posso criar a questão, para pôr uma questão, eu tenho diversas possibilidades. Dentre elas, nós podemos fazer a edição da questão digitando item a item. Então, por exemplo, quantos dias tem a semana? Coloco as alternativas.
Lembro de tornar a questão novamente uma questão obrigatória. Essa é uma possibilidade que eu tenho. Outra possibilidade, um pouco mais fácil, é utilizar uma imagem. Então, se eu já tenho que adicionar a pergunta, ao invés de fazer o texto, eu vou pegar uma imagem. Vou pegar uma imagem de uma questão que já está pronta. Então, tem uma questão no Word, eu vou fazer um print da tela. Vou colar lá no editor de imagens, vou retirar um número. Retirando o número, já depois eu posso fazer uma ordem aleatória. Seleciono a questão. Salvo somente a questão. Depois que foi salva a questão, volto no editor do simulado. E logo no campinho à frente da pergunta aparece um local de seleção para imagem. Nesse local de seleção eu posso, entre outras coisas, fazer o upload da imagem, tirar uma foto com a webcam, passar uma imagem por URL, entre outras possibilidades. Fazendo o upload, que é a minha situação, seleciono a imagem que eu separei. Ao selecionar a imagem, aparece uma questão que tem 5 alternativas, todas na imagem. Então, somente vou identificar as alternativas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. Torna a pergunta obrigatória novamente. Bom, feito mais uma questão, um pouquinho mais rápido. Vamos agora para a parte de configuração. Aqui na parte de configuração, em configuração geral, eu tenho solicitar endereço de e-mail ou não, limitar uma resposta, também é necessário e-mail, editar para os envios, se você possibilita que o aluno, após enviar, que ele faça correções, ver o grafo sumário de respostas. Todas as opções ficam a critério do elaborador. A apresentação pode aparecer barra de progresso, ela pode embaralhar a ordem das respostas e pode também mostrar o link para uma nova resposta. Então eu vou deixar embaralhar para que ela troque automaticamente a ordem das respostas. É possível também editar a mensagem de confirmação. Resposta padrão é sua resposta foi registrada. Eu posso trocá-la a seu critério também, isso fica livre. Ainda em configurações, eu não posso esquecer de habilitar a opção teste. Habilito a opção teste. Quando habilito a opção teste, há opções de liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois de revisão manual, também é critério de vocês. E eu também posso deixar selecionado que o aluno vai ver respostas erradas, respostas corretas ou valores. Também todas as opções a critério de vocês. Depois disso, é só clicar em salvar. Observe que as questões, depois que eu habilitei o teste, quando eu clico nelas, aparece um campo chamado de chave de resposta. Clicando nesse campo chamado de chave de resposta, vai chegar as opções relacionadas ao questionário. Eu consigo atribuir um ponto à questão e também consigo identificar qual é a resposta correta. Além disso, é possível que seja criado um feedback, ou seja, o aluno respondeu, eu posso dar um retorno para ele se a resposta dele foi errada, ou dar um retorno se a resposta foi correta. Depois disso, também é só clicar em salvar. Na outra questão, o mesmo procedimento, clico na questão, vai em chave de resposta, atribui o valor da questão. Nesse caso, a questão vale 1 ponto. Resposta correta é C, então selecionei a C, liberei 1 ponto. Se eu desejar acrescentar uma nova questão, o procedimento é o mesmo. Nova questão. Essa questão tem que estar escolhida já, no caso eu vou utilizar essa questão de número 5 aqui. Dou um print na tela. Copio e colo no editor de imagens,
tá? Retirando um número para ter depois eu possa fazer o embaralhamento das questões. Salvei somente a questão para evitar o desnecessário. Seleciona a questão novamente. Novamente aparece a questão que tem 5 alternativas, então somente foi identificada as alternativas, alternativa A, B, C, D e E. Como já ativei a função teste, ela já aparece embaixo a possibilidade da chave de resposta. Atribui a pontuação da questão, marca a alternativa que é correta. E pronto, do simulado você pode adicionar as questões, a quantidade que você desejar. Voltando na parte de configuração, lá na parte superior, eu tenho a opção também de visualizar. É interessante que eu faça isso antes de fazer o envio. Então eu vou simular primeiro o que vai acontecer com os alunos. Tá? Observe, se eu clicar sem responder, ele não aceita. Então, tiver o nome, escolhe a turma, passa a próxima etapa. As questões estão em ordem aleatória, tá? Diferente do que eu coloquei. Eu vou responder em todas elas alternativa A, independente se é certo ou não. E depois de feito as respostas, clique em enviar. O simulado foi enviado. E aí o aluno pode liberar as notas, dependendo da configuração que você foi feita lá. Ok? Bom, a parte mais interessante para o professor não é até aqui. A parte mais interessante para o professor é que após o aluno ter respondido, ele já tem... Depois disso eu posso fazer o envio. Esse envio pode ser por e-mail, pelo link ou incorporação. Como eu vou mandar pelo grupo de WhatsApp, vou aproveitar somente o link. Tá? Então, voltando no link ali, vou deixar o link curto para não assustar. Copio e colo esse link lá no meu grupo. Assim o aluno já recebe o formulário, que ele pode estar respondendo utilizando o próprio celular. Uma das partes mais interessantes do professor não é só a elaboração do simulado, e sim a forma que aparece para ele a resposta, ou seja, o aluno acabou de responder, ele já tem acesso a essas respostas. Para ficar claro isso, eu peguei um formulário já preenchido. Aqui eu tenho, o formulário tem 4 respostas. Para o aluno aparece somente as perguntas, mas para o professor aparecem as 2 possibilidades. Aparece aí a resposta coletiva ou individual, no caso a coletiva primeiro. Aparece alguns dados estatísticos, aparece algum gráfico em relação aos acertos, o nome dos participantes e em cada questão aparece a resolução. Nessa primeira questão todos acertaram. Na segunda questão todos acertaram. Na terceira questão erraram 3, ou seja, nessa questão é necessário que eu faça uma certa intervenção e assim por diante. Se for necessário, eu também posso verificar as respostas um a um. É só mudar a opção para individual. Feito isso, eu tenho a possibilidade de... Esse primeiro aluno fez 4 de 10 pontos. Tá? Colocando na setinha, o segundo aluno fez 9 de 10 pontos. E assim sucessivamente. Também é possível verificar o que eles acertaram e erraram, um por um. Tá? Bom, eu espero que isso contribua com vocês na elaboração dos simulados e que seja de grande proveito aí na escola. Grande abraço a todos e até mais.